Classe anônima, mais um recurso da orientação a objetos que está relacionado com interfaces e classes abstratas. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos continuar aqui os nossos estudos com Java, orientação a objetos e programação no geral. Então, eu vou explicar para vocês o que é essa ideia de classe anônima, que é um outro recurso que até então não tinha aparecido, mas ele está relacionado com interface e classes abstratas, que foram assuntos dos últimos vídeos. Então vamos entender aqui uma situação onde a gente pode utilizar esse recurso, que não é tão comum assim, mas eventualmente você vai encontrá-lo em algum código de projetos. Então estou com o IntelliJ aberto lá no nosso sistema de gestão escolar. Deixa eu expandir aqui o SRC, nosso pacote. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos entrar aqui naquele pacote de funcionalidade e lá no cadastro de... Vou pegar, por exemplo, o cadastro de curso, que é um dos mais simples. E lembra que aqui a gente tem um método para cadastrar um novo curso que vai salvar num arquivo e tem esse método chamado listar, que carrega o arquivo, lê linha por linha dele e transforma nos objetos curso e guarda dentro de um array list. Esse é um método que faz essa lógica e ele devolve uma lista de curso. Só que do jeito que está aqui esse código, como que ele está fazendo essa leitura? Ele vai abrir o arquivo, vai carregá-lo e vai ler linha por linha. Então lembra que no nosso caso é um arquivo CSV, cada linha representa um registro, representa um curso. E ele vai ler e criar uma lista, sendo que essa lista vai ser devolvida com a ordem de inserção. Então a mesma ordem que tiver no arquivo é a ordem que ele vai criar os objetos e vai guardar dentro dessa lista. Só que vamos pensar no cenário de que, poxa, eu não quero devolver essa lista com a mesma ordem que eu fiz o cadastro. Eu quero cadastrar vários registros em várias ordens, mas na hora de listar na tela, eu quero listar de maneira ordenada, por exemplo, pelo nome do curso. Então eu quero trazer ordenado em ordem alfabética pelo nome do curso. Primeiro os cursos que começam com a letra A, depois com a letra B, C, D e aí vai. Então essa é uma situação bem comum nos projetos, fazer ordenação. E eu não tinha mostrado isso para vocês até então. Como é que eu pego uma lista e ordeno os registros que estão dentro delas? Então esse vai ser o nosso trabalho, nosso objetivo neste momento. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no método listar, a primeira linha, o que eu faço é criar um array list, guardo na variável lista, estou instanciando o array list, está vazio, e aí tem aquele código lá com try catch para fazer a leitura do arquivo, ele lê linha por linha do arquivo, e aí ele percorre essas linhas, lê cada coluna, né, cada campo ali que está separado por vírgula, e instancia o objeto, curso, com essas informações, guarda esse curso dentro da lista. Então ele percorre as informações e guarda dentro da lista e no final ele devolve essa lista. Só que aqui está a mudança que a gente vai fazer. Antes de retornar essa lista, eu quero fazer uma ordenação. Então eu quero falar, Java, pega essa lista que foi criada com os elementos conforme estão dentro do arquivo e ordene esses registros, esses objetos do tipo curso, fazendo uma ordenação de ser de forma crescente pelo nome. Então isso que a gente tem que fazer aqui agora. E aí vem essa questão, né? Poxa, como é que eu faço para ordenar uma lista? Deve ter alguma classe, algum método aqui do Java para fazer isso, porque, poxa, a ordenação de listas é um negócio mega comum, mega simples de ser utilizado aí nas aplicações. Então sim, o Java já tem pronto um recurso para fazer isso. Então vou mostrar uma das formas de você fazer essa ordenação. Então, uma delas é utilizando uma classe, tem uma classe do Java chamada Collections, no plural, e essa classe, coleções em inglês, ela tem vários métodos estáticos para fazer manipulações em coleções. Então, para ordenar, para embaralhar os registros e dentre outros métodos. Então, lá tem um método chamado sort, que é um método para fazer ordenação. É ele que eu quero utilizar. E aí, como é um método estático, eu não dou new na classe collections, eu apenas chamo o nome da classe aqui, collections, cuidado, é collections no plural. Tem a classe collection do Java, mas aqui eu quero a collections. E ponto, o método se chama sort, que é para fazer ordenação, e ele recebe como parâmetro cadê a lista que você quer ordenar. Vou passar minha variável lista, que tem a lista de cursos, essa variável que eu criei aqui na minha linha 62, que é o new array list de curso. Então, classe collections chama o método estático sort, que é um método que recebe uma lista e ele ordena essa lista, e eu passei a minha lista como parâmetro, mas perceba que está dando um erro de compilação. Então, se eu passar o mouse aqui na variável lista, dentro do método sort,
que está pintada de vermelho, ele dá uma mensagem aqui, olha, o tipo que eu espero é um list de T, você passou um array list de curso, e aí ele falou aqui de uma interface, ele disse que não conseguiu fazer essa ordenação. Então aqui tem um probleminha que a gente vai entender por que esse código não compila. Mas só para você entender melhor, antes da gente fazer essa ordenação, eu vou comentar essa linha aqui que está dando erro de compilação. Vou colocar o código aqui mesmo só para ser mais rápido e mais simples. Vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente entender esse conceito de ordenação, eu vou criar uma outra lista aqui, só num código de exemplo, depois eu vou apagar. Então, vou criar uma outra variável aqui, ó, var nomes é igual a new ArrayList de string. Imagina que eu criei uma lista de string e eu vou guardar alguns nomes lá dentro. Nomes.add, vou guardar aqui Rodrigo, ponto e vírgula, vou dar um Ctrl D para duplicar essa linha. Vou duplicar algumas vezes aqui. Então, primeiro é o Rodrigo, depois é a Bruna, depois é, sei lá, Maria, depois é Daniel e por último aqui é Ricardo. Beleza. Então, imagina que eu tenho essa lista, tem várias strings dentro dessa lista e agora eu quero percorrer e imprimir na tela essa lista. Então, aqui eu faria um for each para cada variável, que eu vou chamar de nome, que está dentro da minha variável nomes, que é a lista, vou dar um systemout println nome. Beleza. Então aqui tem exatamente essa situação. Eu tenho a minha lista, eu percorri e imprimi os registros. Se eu rodar esse código e tal, executar o programa, o Java ele vai exibir no console na mesma ordem de inserção. Ele vai imprimir lá Rodrigo, Bruna, Maria, Daniel e Ricardo. É a mesma ordem de inserção. Só que aí, poxa, eu não quero que saia nessa ordem. Eu quero que saia na ordem crescente ou decrescente. Enfim, eu quero mudar a ordem na hora de imprimir. Vou só fazer uma mudança aqui. Agora que eu percebi, né, essa classe aqui eu não vou conseguir rodar. Essa classe não tem o método main. Então, eu vou dar um Ctrl X nesse código. Deixa o collection sort aqui comentado, já a gente volta para essa classe. Deixa eu abrir a classe principal. Essa é a classe que tem o nosso método main. E aí eu vou colocar aqui no início do método main aquele código. Beleza. Só para ele não rodar as coisas que tem aqui para baixo, eu vou comentar todo o resto do conteúdo do método main. Vou deixar só com esse código e aí vamos executar aqui para você ver. Vou rodar, botão direito, run. E ele vai executar aqui o main e perceba que saiu no console exatamente a mesma ordem de inserção. Rodrigo, Bruna, Maria, Daniel e Ricardo. E aí, bom, antes de imprimir eu quero ordenar. Então eu mostrei para vocês, ó, collections.sort. Eu vou passar minha variável nomes, só que perceba que agora não deu erro de compilação. Ele aceitou a variável nomes no método sort da classe collections. Será que ele vai ordenar então? Vamos rodar aqui o programa novamente. E olha lá, ele fez a ordenação. Então, embora eu tenha inserido aqui em ordem aleatória, como eu chamei o sort antes de fazer o loop e imprimir no console, ele fez a ordenação e aí na hora que eu fiz o loop a lista já foi reordenada. E aí ele imprimiu certinho, Bruna, Daniel, Maria, Ricardo, Rodrigo. Imprimiu em ordem alfabética exatamente conforme eu queria. Então perceba, para fazer uma ordenação de uma lista no Java é algo bem simples. Tem lá a classe collections, ela tem o método sort e você passa qual é a lista que ela vai fazer a ordenação. Simples assim. Para essa lista aqui de string funcionou, só que voltando lá para minha classe cadastro de curso, vou descomentar aquela linha do collection sort, aqui ele está dando erro de compilação. E poxa, Rodrigo, por que está dando erro de compilação? Eu estou chamando o método sort, eu passei a variável lista, ela existe, ela foi declarada aqui na minha linha 62, var lista new ArrayList. Lá no principal a mesma coisa, eu chamei o sort na variável nomes, que foi declarada na minha linha 21, ó, var nomes é igual a new ArrayList. Só que essa lista é uma lista de string. E aí lembra, string é uma classe nossa do nosso projeto ou uma classe do Java? Tá aí então, é uma classe do Java. Então o Java, ele sabe como é que faz para ordenar uma lista de strings. Ele ordena de maneira crescente, em ordem alfabética. Isso já está pré-determinado na classe string do Java. Se fosse uma classe de inteiros aqui, números, enfim, ele também ia saber como fazer a ordenação, ia ordenar de maneira crescente, do menor para o maior número. Só que lá no nosso código, eu não tenho mais uma lista de string, de int, big decimal, double.
eu tenho uma lista de curso. Curso é uma classe nossa, do nosso projeto, não é do Java. Então por isso que ele dá erro de compilação aqui, porque ele fala, bom, vou ordenar essa sua lista. Só que, calma lá, é uma lista de curso, né? Como é que ele sabe como que faz a ordenação de curso? Eu tenho a lista com vários cursos aqui, mas quem vem primeiro? É para ordenar pelo quê? Por qual atributo da classe curso? Então por isso que ele dá erro de compilação, porque ele não sabe como ordenar uma lista de cursos. Uma lista de string, de int, de big decimal é uma classe do próprio Java, ele já tem configurado como é que é a ordem. Mas uma lista de classes do nosso projeto, ele não sabe como é que faz para ordenar curso, nem estudante, nem turma, nenhuma classe do nosso projeto, ele não sabe quem vem primeiro. Na hora que ele pega essa lista, tem esses dois elementos aqui, o curso 1 e o curso 2. Qual que vem primeiro? E ele não assume um padrão. Por isso que dá erro de compilação. E o que a gente tem que fazer para isso daqui compilar? Tem algumas possibilidades. Se a gente passar o mouse de novo aqui, onde ele está dando erro de compilação, tem aqui no IntelliJ ele destaca isso daqui, ó, reason, qual é a razão desse erro de compilação. E ele fala, olha, essa instância, não sei o que, tal, da classe curso, não conforma com um tipo tal de comparable. Então ele está falando, olha, essa classe tem alguma coisa relacionada com esse tal de comparable que ela não é compatível com isso. Então, aqui já vai uma dica. Tem alguma coisa relacionada com esse tal de comparable. Então, se a gente quiser descobrir como é que esse método sort funciona, a gente pode entrar na classe, pode olhar o javadoc, eu posso abrir essa classe diretamente aqui. Eu vou segurar o Ctrl, clicar no método sort, ele vai abrir aqui a classe do Java. Ó, e aí lembra, as classes do Java tem uns códigos bem confusos, gigantes e tal. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse método sort. Repara que esse método sort, ele recebe um tal de list de t. O que é esse t aqui? Esse t é só para dizer que é um objeto genérico e ele está definido na classe. Se a gente abrir a classe collections, em algum lugar aqui ele define o que é esse tal de t. E, na verdade, ele está aqui no próprio método. Ó, antes do void aqui do retorno, ó, ele tem essa sintaxe aqui meio maluca. Tal. Isso daqui é bem comum nas classes do Java, é bem difícil a gente precisar usar isso. Mas aqui ele já vai me dizer, ó, esse método ele recebe uma lista de t e aqui antes do retorno do método ele está dizendo o que é esse t. Ele fala, olha, esse t é qualquer coisa que extends comparable. Então, por isso que a nossa lista de curso dá erro de compilação. Porque a nossa classe curso ela não herda desse tal de comparable. A classe string, big decimal, as classes do Java, ele aceita eu passar uma lista dessas classes, porque essas classes do Java estão herdando desse tal de comparable. Mas a nossa classe curso não está herdando desse tal de comparable, por isso que deu erro de compilação. E aí, que classe comparable é essa? Vamos dar uma abridinha nessa classe. Vou segurar o Ctrl, vou abrir e, opa, na verdade não é uma classe, é uma interface. Ó. Public Interface Comparable. Comparable de T, que é um tipo genérico para dizer que é qualquer classe. E ele tem apenas um único método, que se chama compareTo, e devolve um inteiro e recebe o t, que é o mesmo tipo que eu estou fazendo a comparação. Então é meio estranho isso, mas já vai fazer sentido. Então perceba, o erro está porque essa classe collections, o método sort, ele recebe um list como parâmetro, mas não é qualquer list. Tem que ser um list de alguma classe que implemente a interface comparable. Então, se eu passar uma lista de uma classe que não implementa essa interface, dá erro de compilação. E é isso que está acontecendo com o nosso código, porque eu passei para ele, voltando aqui, eu passei para ele a variável lista, é um list, só que é um list de curso, vou abrir a nossa classe curso, aqui não tem um implements comparable, por isso que deu erro de compilação. Então, o Java exige que a classe, que a gente passe ali numa lista para o sort, implemente essa interface. Opa, então já sei como é que eu vou resolver esse problema. Vou vir aqui na classe curso e implements comparable. E aí esse comparable eu tenho que passar os generics aqui. Ó. Então esses generics, eles também são utilizados aqui na herança ou na implementação de interfaces, não só no list, no array list. Tem interface que eu tenho que passar qual que é o tipo. Isso daqui é para dizer, essa classe curso ela implementa a interface de comparação. Mas você quer comparar o curso com que tipo de objeto, que tipo de outra classe? No geral é a própria classe, então aqui eu passo o curso.
Eu quero que a classe curso seja comparável com outros cursos. Então eu não vou comparar um curso com um estudante, não tem nada a ver as duas classes. Eu quero comparar um curso com outro curso para dizer, Java, eu tenho esses dois cursos, esse daqui vem primeiro, esse vem depois. Então é basicamente isso. E aí eu implementei aqui, só que aí está dando um erro de compilação, porque lembra o que eu sou obrigado a fazer toda vez que eu implemento uma interface? Implementar os métodos dessa interface. E como eu tinha mostrado aqui, ela só tem um único método, que é esse tal de compare_to. Então, posso pedir para o IntelliJ gerar esse método aqui, Alt Enter. Ele sugere, quer implementar um método? Vou dar um Enter, Enter, e ele jogou lá para o final da minha classe o método compare_to, e perceba que o parâmetro do método, ó, é o mesmo objeto que é passado no generics lá do implements comparable. Então, por isso que tem esse generics aqui na hora de fazer o implements comparable, que eu tenho que dizer qual é o tipo da classe e esse tipo é usado como parâmetro do método compare_to. Então, é assim que funciona. E aí esse método tem que devolver um int. O IntelliJ, na hora que ele cria o método, ele não sabe o que é para devolver, ele só coloca um return 0 aqui, só para compilar. Então, do jeito que está aqui, já compila. Vamos voltar lá para o cadastro de curso. Ó, perceba que agora o sort parou de dar erro de compilação. Então, perceba que agora ele aceita eu passar uma lista de curso para o método sort, porque eu estou passando um list de curso, curso implementa a interface comparable, então ele aceita aqui. Só que lá, voltando para a nossa classe curso, no método compare_to, eu tenho que devolver alguma coisa aqui, certamente não é o return 0. Como é que funciona esse método compare_to? A lógica desses métodos, tem alguns métodos no Java que seguem esse raciocínio aqui, geralmente métodos para fazer comparação. O que tem que devolver um inteiro aqui? Como é que funciona essa lógica? Só para ficar mais fácil de você visualizar. Ó. Vamos imaginar que a nossa lista é uma lista de números. E eu vou colocar um comentário aqui. Eu tenho os seguintes números: 10, 3, 40, 11, 91, 34, 1 e 38. Imagina que eu tenho essa lista aqui. Quando a gente chama o método sort, collections.sort, imagina que eu passei essa lista de inteiros. O que o Java faz por baixo dos panos? Esse método compare_to, a gente está declarando ele aqui na classe, mas a gente não chama esse método. A gente só chama collections.sort e passa a lista. Quem chama esse compare_to é o próprio Java. Internamente, lá no sort, ele vai chamar esse compare_to. E qual que é o raciocínio aqui? Como é que ele faz para chamar esse método? De maneira bem resumida e bem simplificada, o que ele faz? Ele pega o primeiro elemento aqui da lista, 10, chama o compare_to passando o segundo elemento, que seria o 3. Por isso que os tipos têm que ser compatíveis. Então o que ele faz é 10, compare_to 3. O método compare_to não tem que devolver um número inteiro? O que esse inteiro vai dizer para o Java? Quando eu chamar 10, compare com 3. Se o inteiro que o compare_to devolver for 0, significa que esses dois números são equivalentes. Então o 10 e o 3 seriam iguais, eu não preciso trocar a ordem deles. Tanto faz, se são iguais repetidos, eu não preciso trocar. São iguais, então já está ordenado. Então, quando eu retorno 0, eu estou dizendo que os dois números, os dois elementos são equivalentes. Se eu devolver um -1, eu estou falando que o primeiro elemento, que seria o 10, é menor do que o segundo elemento, que seria o 3. Então o 10 tem que ficar antes do 3. Nesse exemplo, o 10 já está antes do 3, ele não ia ordenar, não ia reposicionar os elementos. Agora, se eu devolver um número positivo, então aqui não é -1, na verdade, é um número negativo. Podia ser -90, -1 milhão. Geralmente a gente coloca -1. Se eu devolver um número positivo, que geralmente o pessoal coloca 1, é para eu dizer, Java, esse elemento, comparado com esse que chegou como parâmetro, ele é maior. Então ele tem que trocar a ordem. Aí o que ele vai fazer? 3 vem para cá, 10 vai para cá. Aí agora ele chama 10, compare com 40. Se for menor, mantém. Se for igual, mantém. Se o 10 for maior do que o 40, ele troca. E aí ele vai percorrendo elemento por elemento, comparando com o próximo. E aí o compare_to é o método que ele chama para saber se tem que trocar ou não a ordem dos elementos. Então a lógica do compare_to ela funciona dessa forma.
Então, por isso que é um número inteiro que eu tenho que devolver. 0, os dois elementos são iguais. Menos 1, o primeiro, é menor do que o segundo. 1, número positivo, na verdade, o primeiro elemento é maior do que o segundo, tem que trocar a ordem. Esse é o raciocínio, beleza? Então, é assim que funciona. E aí agora, no nosso caso, então o que eu vou retornar aqui? Eu tenho que dizer se o primeiro elemento é igual ao segundo elemento. Quem é o primeiro elemento aqui? O primeiro elemento é o próprio this. O this é o primeiro elemento. O segundo elemento é o parâmetro que está chegando aqui, ó, é esse curso. Então o que o Java quer saber é this comparado com esse parâmetro é menor, maior ou igual? E aí eu tenho que dizer qual que é a lógica aqui, porque eu que vou escolher qual que vai ser o parâmetro de comparação. Então, no nosso caso, aí vai depender como é que eu quero ordenar. O curso, quais são os atributos que ele tem? Ó? Tem código, tem nome, tem carga horária e tem nível. Vamos imaginar que a gente quer ordenar por carga horária. Então aqui eu ia ter que escrever um código assim, ó. If, se this, o primeiro, ponto carga horária é igual a curso, que é o parâmetro, ponto carga horária, significa que eles são equivalentes, né? Então return 0. Se o meu é igual ao outro, retorna 0 para dizer Java, eles já estão ordenados, não precisa fazer nada. Se não entrar nesse if, ele vai vir aqui para baixo. Aí eu faço outra comparação. Se this.carga horária for maior do que o curso, que é o parâmetro, ponto carga horária, significa que eu sou maior do que o outro. Então eu tenho que devolver um número positivo, return 1. Então Java, eu, o primeiro, sou maior do que o segundo. Então ele vai trocar. Ele tem que fazer o segundo passar para trás e esse primeiro passar para frente. Se não for nenhum dos dois, é porque eu sou menor, então return menos 1. Java, o primeiro é menor do que esse segundo que está chegando como parâmetro, então ele já está posicionado certo, não troca. Então, esse é o algoritmo que a gente tem que implementar. Eu vou fazer a comparação do jeito que eu quero ordenar, lembrando dessa regra. Devolver 0 para quando o this for igual ao outro, menos 1 quando o this for menor do que o outro, 1 quando o this for maior do que o outro. Essa é a regra. Só que, pô, Rodrigo, eu não quero comparar pela carga horária, eu quero comparar pelo nome do curso, né? E aí? Como é que eu comparo? O nome do curso é string, né? E string eu não posso fazer isso daqui, ó. Até posso, né? This.nome, nível não, nome, igual a outro ponto nome, né? O curso.nome. Só que aí lembra, comparação não é tipo primitivo, é equals. Não compara objetos com igual, compara com equals. Se eu for equals, se o meu nome for igual ao outro nome do outro curso, retorne 0. Mas e o maior, hein? This.nome for maior do que curso.nome, que é o outro. Aí maior, menor, já não funciona com string, só funciona com números, vai dar erro de compilação. Então aqui, quando você quer comparar string, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Lembra que a string do Java ela não já implementa o comparable? Lembra que a lista de string eu consigo fazer ordenação? Então, poxa, aqui é só eu fazer o seguinte, ó, return this.nome. Nome não é uma string? Lá tem o método compareTo. Olha lá, ó, tem o método compareTo, curso, que é o outro, ponto nome. String do meu nome, comparado com string nome do outro objeto. E aí o compareTo da string já faz a lógica de devolver 0, menos 1 ou 1. Beleza? Se você quiser ver o compareTo da string, tá aqui, ó. Ele faz uma comparação, só que é uma comparação um pouquinho mais avançada, mais complicadinha, porque string, lembra que é um array de caracteres, aí ele converte num array de bytes, então é um código um pouquinho mais confuso, mas basicamente é isso que ele está fazendo aqui. Beleza? Então, é assim que a gente faz ordenação no Java. Ok? Beleza. A gente pode até testar, ó. Deixa eu comentar essa linha aqui do collection sort. Deixa eu rodar lá o programa principal. Vou comentar aqui essas linhas daquela lista de string, descomentar as linhas do programa mesmo. Deixa eu rodar aqui o programa. Eu não lembro se eu já tenho cursos cadastrados. Deixa eu listar aqui, opção 6, listar cursos. Tem, ó.
Tem o C maiúsculo 01, C02, né? Vou cadastrar mais um aqui, ó. Eu quero cadastrar curso. Opção 5, código do curso, sei lá, A1, nome do curso, A1, carga horária 10, nível básico. Beleza. Agora eu vou cadastrar mais um curso. 5, cadastrar curso. Agora é o, sei lá, G1, nome G1, carga horária 10, básico. Beleza? E aí mais um. Vou cadastrar agora o D1, carga horária 10 e nível básico. E agora eu vou listar. Na teoria é para ele fazer a listagem igual a ordem de inserção. E perceba, tá lá igual a ordem do arquivo. C01, C01 minúsculo, AGD. Tá trazendo igual tá no arquivo. Agora eu vou parar, vou finalizar aqui o programa, opção 7, beleza? E agora lá na classe cadastro de cursos, vou descomentar aquela linha do collection sort. Então antes de devolver a lista de curso, eu estou chamando aqui o collection sort para fazer a ordenação, beleza? Vamos rodar novamente o principal. Vou mandar ele listar os cursos. E agora, olha só como mudou. Veio o A, depois veio o C maiúsculo, C minúsculo. Aliás, é o nome, né? Aqui eu estou olhando o código. O A1, curso 01, curso 02, o código está igual, está diferente só, mas o nome está aqui. É curso 01, curso 02, D1, G1. Então deu certo. Ele ordenou corretamente nossa lista de cursos. Apertar o 7 para sair. Beleza. Então, é assim que a gente faz a ordenação. Deixa eu apagar esse código aqui da lista de strings. Beleza, Rodrigo. E cadê classe anônima aí? Eu não vi nada de classe anônima, né? Pois é. O que eu mostrei para vocês foi só um método sort e que a gente tem que ir lá na nossa classe implementar essa interface comparable. E eu ensinei o que é esse tal dessa interface, o que é esse método compareTo, como é que é a lógica dele. Mas cadê a tal da classe anônima aí nessa história? Agora eu vou te mostrar uma outra forma de fazer ordenação. Então, sem implementar a interface e sem implementar aqui esse método compareTo. Agora eu voltei a classe curso para o que era, não está implementando a interface, então lá na nossa collection sort passou a dar erro de compilação. Porque a lista que eu estou passando não implementa a interface comparable. Porém, o método sort ele tem uma sobrecarga, tem uma outra versão do sort que recebe dois parâmetros. Recebe uma lista e recebe um outro parâmetro aqui, que é um objeto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o sort. É esse daqui, ó. Abri aqui a classe collections. O sort que a gente estava olhando era esse daqui, ó. Que recebia a lista e ela... O tipo dela tinha que ser comparable, mas tem esse segundo sort aqui que está na linha 47. Ele recebe uma lista, só que agora essa lista, ó, o T aqui, ó, é qualquer coisa, não está restringindo a comparable. Só que ele recebe um segundo parâmetro que é um tal de comparator. Cuidado, não é o comparable. É uma outra interface do Java chamada comparator. Se a gente abrir aqui essa interface, ó, é uma outra interface do Java que tem alguns métodos, vários métodos aqui, alguns com implementação, mas enfim, tem esse método principal chamado compare, beleza? Então, esse segundo jeito de ordenar a lista, o que eu posso fazer? Se eu não quiser colocar o implements lá na classe, eu posso passar a lista e eu posso criar uma classe que implementa essa interface comparator, e aqui eu posso passar essa classe, ó, vírgula, posso passar uma instância dessa classe, new comparador de cursos, por exemplo, faltou um M aqui, new comparador de cursos. Então, sort, está aqui a lista para você ordenar e está aqui a classe que sabe fazer a ordenação. Óbvio, está dando erro de compilação porque eu não criei essa classe comparador de cursos. Vou dar o Alt Enter, pedir, e aqui onde está em vermelho, Alt Enter, pedir para ele criar a classe, ó, Create Class. Vou deixar no mesmo pacote só para simplificar. Beleza, ele criou a classe vazia. Voltando, perceba que ele ainda deu erro. Ele falou, ó, você chamou o sort, você passou a lista, você passou o new comparador, até tem essa classe. Só que essa classe
tem que implementar a interface comparator. Então, nessa classe separada é que eu implemento a interface comparator. E aí a mesma coisa, eu tenho que dizer, ele é um comparador de quê? Comparador de curso. Eu quero comparar curso com curso. Tá dando erro de compilação, porque essa interface tem um método que a gente tem que implementar. Vou dar um Alt Enter, pedir para ele implementar. É só o método compare que a gente precisa implementar aqui. Ué, Rodrigo, mas eu não precisava implementar todos os métodos da interface? Sim, só que tem uma coisinha nova aqui que eu não ensinei para vocês, que são métodos default. Tem essa palavrinha chamada default. Depois do Java 8, todas as interfaces, sabe aquela ideia de que toda interface só pode ter métodos sem corpo, métodos abstratos? No Java 8 eles fizeram uma mudança. A partir do Java 8 você pode ter um método com corpo, com implementação dentro de uma interface. Desde que ele seja marcado com essa palavrinha chamada default. É para falar, ó, Java, eu estou declarando numa interface, tem um método aqui, ele é default. Aqui tem uma implementação. Então, como aqui já tem uma implementação default, padrão, toda classe que implementar essa interface não precisa sobrescrever esse método. Porque já tem uma implementação padrão aqui. Então, se eu não sobrescrever, ele vai usar essa daqui da interface. Eu apenas sobrescrevo se eu quiser mudar a implementação. Eu tenho uma classe, eu estou implementando essa interface, eu já estou ganhando esse método, já está implementado, mas eu quero que ele funcione diferente. Aí eu sobrescrevo, como se fosse sobrescrita de herança do Java. Então, de maneira resumida, isso são os métodos default. Método que pode ter corpo dentro de uma interface e esse é o comportamento padrão, caso a classe que implemente a interface não sobrescreva esse método. E é opcional sobrescrever porque ele já tem corpo na interface. Beleza? Então, por isso que aqui a gente só precisa implementar o compare, porque ele é um método que não tem corpo lá na interface. Se você olhar aqui, ó, ele tá o compare, né? Cadê? Compare, ele não tem implementação. Ah, mas tem um equals aqui, ó, o equals não tem implementação. Só que lembra, o equals é o da classe object, e esse a gente não precisa sobrescrever, porque ele já tem a implementação na classe object. Então esse a gente não precisa sobrescrever. Beleza? Ok. Voltamos aqui. Aqui, essa interface não é a comparable. É outra interface. Só que o raciocínio é muito parecido com o comparable. Só que a diferença é que, como eu não estou mais dentro da classe curso, aqui eu não tenho mais o this. Então, como é que eu vou comparar um elemento com o outro? Aqui não é o this. Então, aqui o método não se chama compareTo, ele se chama compare e ele recebe dois objetos, que ele chamou aqui de curso e T1, né? Aqui eu vou chamar de curso 1 e aqui eu vou renomear para curso 2. Então a diferença é essa. Como eu não estou dentro da classe curso, eu não tenho mais o this. Então como é que eu sei quem é o primeiro elemento que eu vou comparar com o segundo? Os dois chegam como parâmetro, mas o raciocínio é o mesmo. O Java vai chamar esse método, vai passar primeiro elemento comparado com o segundo. E aqui eu tenho que devolver um int, segue aquele mesmo raciocínio. Se eu devolver 0, eu estou falando que esse primeiro é equivalente ao segundo, já está ordenado, não faz nada. Se eu devolver negativo, menos 1, o curso 1 é menor do que o curso 2, já está ordenado, não faz nada. Se eu devolver um número positivo, geralmente 1, o curso 1 é maior do que o curso 2, aí ele tem que trocar a ordem. Então é o mesmo raciocínio aqui. Só mudou porque agora eu não estou fazendo isso dentro da classe curso, eu estou criando uma classe separada para implementar o algoritmo de ordenação. Mas aqui a gente faz aquele mesmo esquema, ó, return curso 1, aqui não é mais o this, ponto getNome, ponto compareTo curso 2, ponto getNome. GetNome devolve string, string tem lá o método compareTo que faz a comparação. Pronto, tá aí. Agora eu já tenho essa classe que eu chamei de comparador de curso que faz a comparação pelo nome. Lá no collection sort, agora compilou. Então essa é uma segunda maneira de você ordenar. A primeira, deixa eu até duplicar essa linha. A primeira, apaguei sem querer. A primeira é essa, deixa eu comentar. Collection sort, você passa a lista, a classe da lista tem que implementar a interface comparable e o método compareTo para fazer as comparações. Se você não quer implementar direto na classe, tem essa segunda versão do sort, que você passa a lista e passa uma classe que implemente a interface comparator.
que tem o método compare. Então, são duas formas de fazer a mesma coisa. Aqui eu estou ordenando da mesma forma. Mas é o mesmo objetivo, só que formas distintas de trabalhar. Esse que é o objetivo. Beleza? Só que nessa segunda versão aqui, tem uma questão importante. Poxa, Rodrigo, beleza. O segundo parâmetro aqui, eu tive que criar uma classe que eu chamei aqui de comparador de cursos. Aí tem que ser uma classe, tem que implementar a interface comparator, tem que ter o método compare para dizer qual que vai ser a estratégia de ordenação. E aqui no sort eu dei um new nessa classe comparador de cursos. Só que é bem comum em projetos a gente fazer uma ordenação em um único ponto no projeto. Pô, eu quero fazer uma ordenação e eu vou ordenar apenas aqui nesse ponto. Então vamos imaginar que esse é o nosso cenário. Eu só vou ordenar cursos apenas nesse momento aqui, na minha classe cadastro de curso, no método listar. Eu só vou chamar esse new comparador de cursos uma única vez no meu projeto, que é nessa linha aqui, linha 75 da classe cadastro de cursos. E aí, poxa, já que eu vou usar isso daqui apenas uma única vez no projeto inteiro, para que eu criei uma classe, né? Tive que criar uma classe num arquivo separado, sendo que eu vou dar apenas um único new nessa classe apenas uma única vez no projeto. Parece que é desperdício, né? Geralmente classe é para quando a gente quer instanciar esses objetos em vários pontos do projeto, não para usar uma única vez. Então, para resolver essa situação, se você tem essa situação que você tem um código, que você precisa de uma interface, mas você vai usar apenas uma única vez, o que a galera do Java fez? Galera do Java não, da orientação a objetos. Eles criaram um conceito chamado de classe anônima. Esse mesmo código aqui, deixa eu comentar ele. A gente pode escrever, e agora eu vou duplicar e descomentar esse segundo. Opa! Então aqui é a primeira versão, essa é a segunda versão. Esse mesmo código, a gente pode escrever de uma outra forma. Em vez de dar new comparador de cursos, eu posso dar new comparator. Pum, se eu der um enter aqui, eu posso dar um new no comparator. Opa, Rodrigo, mas comparator não é uma interface? Sim, é uma interface. Ué, você não tinha dito que não pode dar new numa interface nem numa classe abstrata? Não, você não pode dar new numa classe abstrata nem new numa interface. Você tem que dar new numa classe que implementa a interface. New numa classe que herda da classe abstrata e que não seja abstrata também, que seja concreto. Só que aqui eu não estou dando new na interface. Se você reparar, tem o new, tem aqui os generics, né, para dizer que é um comparator de curso. Tem o abre e fecha parênteses, mas não tem o ponto e vírgula aqui, como seria um new tradicional. Tem um abre-chave e lá embaixo, perceba que ele fechou as chaves. Isso daqui eu estou falando Java, não é para dar new numa interface. É para criar agora, nesse momento, uma classe que implementa essa interface. Só que como essa classe ela não tem nome, ela não vai ficar num arquivo separado, por isso que chamaram de classe anônima. Então aqui eu não estou dando new na interface. Eu estou instanciando uma classe anônima. É como se eu falasse, Java, agora, neste momento, eu vou criar aqui uma classe que implementa essa interface. E aí aqui está a implementação do método compare, porque essa interface exige que eu tenha um método compare. Então isso que é a tal da classe anônima. Eu não estou dando new na interface, eu estou dando new numa classe, só que eu não estou criando uma classe tradicional, ela não tem um nome, não fica num arquivo separado. Por isso que é chamado de classe anônima. Então essa é a diferença, não é new na interface. E aqui eu coloco a implementação. Então aqui eu poderia fazer aquela implementação, curso 1 e curso 2. Return curso 1.getNome.compareTo curso 2.getNome. Pronto. E aí eu não preciso mais da classe comparador de cursos. Posso apagar essa classe. Pronto. Então, já que eu vou fazer essa ordenação, essa lógica que eu vou fazer somente aqui, só nessa classe, só nesse método, uma única vez, para que eu vou criar uma classe num arquivo separado? Eu posso criar aqui agora uma classe anônima. Essa é a ideia de classe anônima no Java. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Dá na mesma eu fazer aquele collection sort, passando a lista que implementa o comparable,
collection sort, passando a lista e passando uma classe que eu criei separadamente, que implementa a interface comparator, ou sort passando a lista e criando agora uma classe anônima que implementa a interface comparator. São 3 formas de fazer exatamente a mesma coisa. Então, essa é a versão, vou colocar aqui o comentário, classe anônima e implementando a interface comparator do Java. Tá aí, classe anônima implementando a interface comparator. Tá aqui. Então, sempre que você vê um new que abre uma chave, fecha a chave, e aí tem esse parênteses, porque esse parênteses aqui, ele está fechando o método sort. Ó. Todo esse trecho de código aqui faz parte do método sort. Então, o meu método ele recebe um new de uma classe anônima. Isso é a tal da classe anônima. É comum você encontrar esse tipo de código, principalmente em situações que a gente quer manipular listas, fazer comparação, ordenação, dentre outras manipulações de listas. Beleza? Então, tá aí mais um recurso, o recurso de classe anônima. Pô, Rodrigo, qual das 3 versões que eu uso aqui? Não tem certo e errado. Todas têm vantagens e desvantagens. Se eu usar essa primeira versão, o collection sort passando a lista, na minha classe curso eu tenho que implementar o método comparable, a interface comparable e implementar o compare_to, aquele método para fazer comparação. Essa é a desvantagem. Vou ter que ter uma interface, uma implementação de uma interface na própria classe. O formato aqui do sort que recebe a lista e o comparator, eu não preciso mexer na classe. Aí tem os 2 sabores aqui. Eu posso criar uma classe separada ou uma classe anônima. Se for usar apenas uma única vez no projeto, crio uma classe anônima. Se eu for usar essa ordenação de novo em outros lugares do projeto, aí eu crio uma classe separada, para não ter que repetir esse código aqui que faz a ordenação pelo nome. Tá aí a ideia. Só que essa segunda abordagem aqui de não colocar o implements na classe, ela tem uma vantagem. Por quê? Se eu colocar o implements na classe curso, eu vou ter que ter um método compare_to e lá eu estou forçando, ó, a comparação é pelo nome. Acabou. Toda vez que eu chamar o collection sort, eu estou ordenando pelo nome. Poxa, eu tenho uma tela que é para ordenar pelo nome, mas eu tenho uma outra tela no projeto que é para ordenar pelo código. Ah, vou lá na classe curso, vou mexer no compare_to para fazer a comparação pelo código. Só que aí se eu mexer ali, no sistema inteiro vai trocar de ordenado pelo nome para ordenado pelo curso, pelo código. Então percebe? Se você fizer a primeira abordagem, fica tipo global. É a ordenação sempre pelo nome. Essa segunda abordagem, ela te dá essa flexibilidade. Eu posso ter 2 classes, um comparador de cursos pelo nome e uma outra comparador de cursos pelo código. As 2 classes implementando a interface comparator, só que o compare de cada uma vai chamar um atributo distinto. E aí na hora de eu chamar o sort, eu decido, vou dar new no comparador pelo nome ou new no comparador pelo código. Então eu tenho flexibilidade. Eu posso ter várias ordenações, cada uma está numa classe. Ou posso fazer de classe anônima, né? Então aqui eu quero ordenar pelo nome. Instancio aqui a classe anônima e o compare_to tá fazendo ordenação pelo nome. Na sequência, ó, agora eu quero ordenar pelo código. Beleza. Eu passo um new comparator, só que esse não vai ser get nome, vai ser get código comparado com get código aqui. Pronto. Então percebe a flexibilidade? Comparando pelo nome, comparando pelo código. Eu tenho flexibilidade. Nessa primeira versão eu não tenho flexibilidade. É um único método que está lá na classe e ele é fixo. Se eu trocar, ele vai trocar geral. Então tem essa segunda diferença aí em relação a essas 2 abordagens. Beleza? Então tá aí mais um conceito aprendido. Esse era o objetivo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí sobre esse recurso de classe anônima. Não é tão comum da gente utilizar. Eventualmente aparece, principalmente em códigos que a gente tem que manipular coleções. E no Java 8, eu mencionei, né, que uma das coisas que entrou no Java 8 foi esse negócio de método default, que é um método com corpo dentro da interface, mas no Java 8 entrou um conceito chamado de Lambda Method Reference, que foi para simplificar esse tipo de código, que cria uma classe anônima. Dá para deixar esse código aqui super enxuto, super resumido
com outro recurso que entrou no Java 8, mas esse recurso eu vou te mostrar num vídeo posterior. Um abraço e até lá!